Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nessa temporada, nós conversamos com representantes de universidades brasileiras e europeias que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade, desafios para o Brasil e a Europa. No programa de hoje, nós conversamos com inovação com o secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Álvaro Toubes Prata. Álvaro, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. O prazer é todo meu. Álvaro, por que tem se falado tanto hoje em inovação? Por que ele se torna um tema tão caro para o Brasil e agora com a sua relação com a Europa? Eu penso que talvez devido a dois aspectos. O primeiro aspecto é o fato de inovação ter uma importância econômica muito grande. O Brasil é uma economia muito forte, é uma das principais economias do mundo e é uma economia que precisa se apoiar mais e mais em produtos inovadores, produtos que agreguem tecnologia para que com isso eles possam ter sucesso internacionalmente. O Brasil exporta pouca tecnologia. Então esse é um aspecto onde que eu destaco pela importância da inovação. O segundo aspecto é pelo fato do Brasil ser um país muito importante cientificamente. O Brasil tem uma ciência muito forte, uma ciência muito pujante, mas essa ciência ela não tem refletido numa competitividade industrial. E o Brasil precisa resolver essa dificuldade. Quer dizer, não se admite que um país com a ciência forte, com a indústria forte, que essa indústria não possa agregar mais produtos tecnológicos à sua lista, às suas carteiras. Então, precisamos resolver essa dificuldade de usar a ciência brasileira para o benefício da sociedade como um todo. E como que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem trabalhado nesse sentido, já que você integra a equipe? Esse é um esforço muito grande, é uma missão importante do nosso Ministério e uma missão muito importante da minha secretaria. A minha secretaria é o braço do Ministério que interage muito com a questão da inovação associada ao setor industrial. O Ministério e o Governo Federal têm criado uma série de instrumentos que favoreçam, que estimulem e que propiciem o desenvolvimento tecnológico. E podemos listar uma série de instrumentos que vão desde benefícios fiscais, incentivos, como, por exemplo, estimulando as empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento, porque através desse investimento em pesquisa e desenvolvimento, elas poderão agregar tecnologia aos seus produtos e estimulando isso, fazendo com que o investimento em pesquisa e desenvolvimento das empresas possam ser abatidos, por exemplo, do imposto de renda, do imposto devido das empresas. Então essa é uma forma de incentivo, de estímulo. Outra forma é você disponibilizando recursos para que as empresas façam projetos inovadores. O governo faz isso através da subvenção econômica, o governo faz isso através do crédito. Temos também a possibilidade das empresas usarem capital de risco, quer dizer, o governo, através do BNDES, através de fundos da FINEP, podem se tornar sócio dessas empresas. Então, esses são instrumentos importantes também. Uma outra categoria de serviços e instrumentos tecnológicos que beneficiam a inovação é o programa de incubadoras de empresas e parques tecnológicos, por exemplo. Você estimulando a criação de incubadoras de empresas, estimulando os parques tecnológicos, você cria habitats de inovação. E os habitats de inovação favorecem o surgimento de empresas. Quero destacar também algumas ações ampliadas e fortes e programas do governo federal com grande impacto na inovação. O Inova Empresa, um conjunto de instrumentos em várias áreas estratégicas, onde o governo está aportando recursos significativos, e estamos falando aí de 32,9 bilhões de reais aí para
para os próximos anos, né, 2013 e 2014, onde as empresas terão uma série de estímulos e uma série de facilidades para a inovação. E um outro destaque que eu posso dar também é a criação da Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Essa também fazendo para o setor industrial, tendo para o setor industrial uma atuação semelhante que a Embrapa teve para o nosso setor agrário e pecuário. E como que está, Álvaro, que também é professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, esse envolvimento das empresas com esse projeto, a adesão dessas empresas? As empresas brasileiras, elas mais e mais se estimulam para a inovação. E aí eu preciso destacar o papel que tem tido essa parceria do governo federal com a Confederação Nacional das Indústrias, e criando várias iniciativas, né? A própria Embrapi, ela surge dessa aproximação. A MEI, a Mobilização Empresarial Pró-Inovação, tem colocado na pauta das empresas essa necessidade que as empresas têm de ser inovadoras. Então, estamos falando do momento muito rico que o Brasil vive, né? O Brasil que tem criado uma série de programas, tem criado estruturas, e eu não tenho dúvida de que os resultados virão mais e mais. Então, se a nossa ciência hoje é forte, com esses instrumentos, com esses incentivos, haverá uma aproximação maior do mundo científico, do mundo acadêmico e do mundo industrial. E a sociedade se beneficia muito com isso, porque quando nós estamos falando de produto tecnologicamente mais competitivos, nós estamos ampliando a atuação das nossas empresas, não só beneficiando o mercado interno, mas, sobretudo, se tornando mais competitivo externamente. Então, agregando valor e impulsionando a economia nacional. E um pouco sobre a aproximação entre a universidade e esses polos industriais, a gente conversa daqui a pouco. Pois não. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta e hoje nós conversamos sobre inovação e os desafios para o Brasil e a Europa. Professor Álvaro, enquanto professor da Universidade Federal de Santa Catarina e também secretário nacional do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, conversávamos sobre que é necessário uma aproximação entre a academia, o conhecimento científico e a questão industrial, que é onde serão desenvolvidas as inovações necessárias, né, para alavancar o mercado brasileiro. Onde e como está essa aproximação entre esses dois campos? São dois mundos. São mundos distintos, né? O mundo acadêmico, o mundo científico, ele tem alguns valores, tem algumas necessidades e isso torna esse mundo diferente do mundo industrial, que é um mundo de respostas mais rápidas, um mundo onde os custos são quantificados de uma maneira mais importante até. No Brasil, essa separação ela é grande pela forma como as pessoas são admitidas nas universidades, pela forma como as universidades são estruturadas e também pela maneira como o setor industrial lida com pesquisa e desenvolvimento. Então, é preciso que possamos focar em vários instrumentos, né? Nós não teremos uma bala de prata que vai ser usada e vai resolver todos os problemas. E a posição do governo federal é essa. Então, nós temos uma série de ações que nós temos empreendido e estimulados. Por exemplo, no Brasil tem uma grande concentração de pesquisadores, de cientistas, de engenheiros na academia, diferente de países mais competitivos, onde o número de cientistas e pesquisadores no setor industrial é maior. Então, nós precisamos estimular que o setor industrial possa contratar mais e mais pesquisadores. Então, há um programa do governo que estimula isso, o RAI, Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, onde a empresa, o setor industrial, pode fazer uso de pesquisadores e o governo dá bolsas para que isso aconteça. A própria lei de inovação
permitindo que o profissional que está nas instituições acadêmicas, os profissionais que estão nas instituições acadêmicas, possam passar uma parte do seu tempo nas empresas. O governo tem se preocupado também com o marco regulatório. Esse é um momento onde isso é muito crítico e o Congresso Nacional tem trabalhado arduamente nisso, onde nós deveremos simplificar as relações entre universidade e empresa, seja através de conceder e ampliar as possibilidades dos pesquisadores que estão nas instituições acadêmicas se relacionarem com as empresas, dedicarem horas para as empresas, seja também criando mecanismos e benefícios para essa relação. Então, os poderes que são ampliados para fundações de apoio das instituições acadêmicas deverão favorecer muito isso aí. Então, a necessidade de você fazer com que cientistas e engenheiros se envolvam mais com o setor industrial, certamente contribuirá muito para isso, porque facilitará esse diálogo. E na hora que você tem instrumentos que possibilitam o setor industrial fazer projetos tecnológicos com o setor acadêmico, e aí mencionamos a Embrapi, que ela surge com essa finalidade, a empresa poderá se envolver em projetos que envolvem risco, quer dizer, um projeto tecnológico, um projeto inovador, não necessariamente você terá a garantia do sucesso. Então, a empresa precisa conviver com esse risco. E o que o governo faz é reduzir o percentual de aporte financeiro das empresas, compartilhando com a empresa esse risco em benefício do Brasil, em benefício do projeto tecnológico. E em que medida, professor, o Instituto de Estudos Brasil-Europa, com universidades europeias, com universidades brasileiras, caminha no sentido de cooperar para essa aproximação com as indústrias brasileiras, no caso? Já tem nos ajudado e essa interação ela tende a se ampliar, porque a Europa é uma das nossas referências. Quer dizer, os países europeus, eles não só têm nos ajudado muito na cooperação acadêmica, mas mais e mais têm nos ajudado nesse aspecto de inovação. Então, a Embrap, por exemplo, ela se afirma, ela se apoia, ela se inspira no modelo da Fundação Fraunhofer, que é um modelo alemão de muito sucesso. Então, o envolvimento do Instituto Brasil-Europa nessas questões tão importantes para o Brasil, isso nos ajuda com essa aproximação com os países europeus. E as universidades, professor, enquanto um professor da área de engenharia, que é uma área que cresce muito no país, como que as universidades elas têm trabalhado no sentido de estimular a inovação, estimular jovens pesquisadores? Novamente, elas têm atuado de várias formas. O surgimento da lei de inovação e com a lei de inovação, o surgimento dos núcleos de inovação tecnológica, que são unidades nas instituições de ciência e tecnologia, que se estruturam para as parcerias universidade e empresa. E aí é muito importante o papel das instituições, porque cada instituição ela tem a sua própria dinâmica, ela tem a sua própria cultura, a sua forma de atuação. E é preciso fortalecer, a partir dessa identidade que as instituições têm, é preciso fortalecer os núcleos de inovação tecnológica. Eu quero destacar também o programa Ciências Sem Fronteiras. Uma parte importante do programa Ciências Sem Fronteiras é a possibilidade do nosso estudante, além de conviver com o ambiente universitário, no seu período no exterior, ele também fazer um estágio numa empresa. Com isso, os nossos estudantes, eles têm a oportunidade de conviver com empresas que são competitivas, que são empresas inovadoras e absorvem essa cultura da universidade com a empresa, voltando para o ambiente universitário brasileiro e demandando por mais interação entre as nossas universidades e a empresa também. Professora, a partir do momento que a gente entra com essa ideia nas disciplinas, nos trabalhos de extensão, de pesquisa científica, dos alunos pensarem em inovação, em que medida isso forma novos profissionais? Isso é muito bem colocado, isso que você está mencionando, porque a cultura de inovação,
ela é uma cultura que ela se estabelece, se manifesta de várias componentes. E ela vem associada com a cultura do empreendedorismo. Ou seja, você precisa estimular as pessoas a partir do conhecimento científico, a partir do conhecimento de um determinado tema, o uso que ela possa fazer desse conhecimento para gerar uma inovação tecnológica. E isso, ninguém melhor do que aquele estudante que gerou esse conhecimento científico. Então, ele trabalhar no avanço de uma fronteira científica e imaginar que aquele conhecimento científico poderá ter uma implicação tecnológica e ele próprio conceber essa implicação e essa relevância tecnológica. E mais do que isso, ele se colocar como agente, falar assim, não, eu vou criar a minha empresa, ou eu vou, estando trabalhando numa empresa, eu vou procurar meios de levar essa minha ideia para que ela se materialize em termos de um produto inovador. Esse é um componente adicional que nós precisamos agregar na formação dos nossos estudantes. E para isso a universidade precisa se estimular. Ela precisa criar condições para isso, então organizar feiras, organizar amostras tecnológicas, apoiar a ação dos núcleos de inovação tecnológica, os professores no seu convívio diário com a instituição e com a docência e com a orientação acadêmica e com a pesquisa, eles precisam incorporar esse componente que é o estímulo ao nosso aluno para que ele inove e empreenda. E daqui a pouco a gente volta a conversar sobre as perspectivas para essa inovação aqui no país. Muito bom. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Fique com a gente. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta e hoje nós conversamos com o secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Álvaro Toubes Prata. Álvaro, estávamos conversando sobre o papel da universidade, o envolvimento com as empresas e o Ministério, ele tem um planejamento, uma estratégia nacional para estimular cada vez mais essa inovação. Comentamos sobre isso num primeiro bloco, mas eu queria que você articulasse isso com o papel da universidade, com esses novos profissionais que estão em formação. Essa é uma componente muito importante, porque o Brasil, como nação, ele precisa ter um planejamento. Ele precisa poder delinear o futuro, estabelecer diretrizes, estabelecer metas. Essas metas, elas precisam ser metas ampliadas, porque nós temos o setor industrial, nós temos o setor governamental, nós temos dentro do governo, nós temos as diferentes políticas, né, das áreas competentes e estratégicas. Então, isso que nós estamos falando é um alinhamento, é uma convergência do que é estratégico para o país, né? E esses planejamentos conversando entre si, né? O Plano Brasil Maior, conversando e interagindo com as estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação, e isso sendo identificado através de diretrizes, de convergências e esforços conjuntos para nós alcançarmos esses objetivos. No contexto da inovação, uma meta muito ousada que nós nos colocamos foi aumentar os gastos, né, ou o investimento, as despesas com pesquisa e desenvolvimento, que hoje está em torno de 1,3% para o PIB, chegar em 2014 com 1,8% do PIB. É uma meta ousada. Esse meio ponto percentual. É ousada essa meta, sobretudo porque nós queremos que metade desse 1,8 seja investido pelo setor público e a outra metade seja investido pelo setor industrial. E aí é que está o desafio, porque o que o setor público investe em pesquisa e desenvolvimento hoje no Brasil não é ruim. Se compara com o que os países desenvolvidos e em desenvolvimento investem. Nós investimos em torno de 0,6%, 0,65% do nosso PIB em pesquisa e desenvolvimento. A questão que precisa ser melhorada é o que o setor industrial investe.
E o nosso setor industrial, o setor privado brasileiro, investe pouco em pesquisa e desenvolvimento. As nossas empresas investem pouco em pesquisa e desenvolvimento. Quando você pensa em países como Israel, como Suécia, Finlândia, Suíça, que são países inovadores, nós estamos falando de um setor privado investindo 3% no PIB. Então, é uma importância grande. E o setor industrial investindo em pesquisa e desenvolvimento, isso terá impacto em produtos tecnológicos. Esses produtos tecnológicos avançarão na área de inovação e isso reverterá em benefício econômico. Porque se a gente analisar rankings, a gente comentava sobre isso, de inovação, o Brasil nem sempre é bem colocado nesses rankings. E essas estratégias, esses planos, essas metas vêm na direção de fazer com que o Brasil realmente alcance um status que o nosso conhecimento permite. É verdade. Aliás, você menciona esses rankings, eles nos colocam numa posição muito desfavorável, numa posição inadmissível para um país como o Brasil. O último ranking, só para a gente ter uma ideia, o último ranking de 2012, entre 141 países, o Brasil ficou na posição 58. Quer dizer, nós não podemos admitir que esse país pujante, com essas características, uma dimensão continental, um mercado interno grande, pujante, um país com 200 milhões de habitantes, um país que é a sexta economia do mundo, ele possa estar nessa posição. Sobretudo se considerarmos que é um país que é a 13ª nação em termos de produção científica. Então, a nossa competitividade tecnológica não está à altura do nosso potencial e da dimensão do nosso país. Daí esse esforço grande que o governo, que a sociedade tem feito para melhorar o aspecto da inovação. E como nós mencionamos anteriormente, uma série de instrumentos, uma série de estruturas estão sendo preparadas e estão sendo colocadas à disposição da nossa sociedade em prol da inovação. E a minha expectativa é que nós começaremos a ver resultados melhores daqui para frente. Que tipo de resultados, professor, a gente já consegue vislumbrar? Claro, eu quero lembrar que o Brasil é competitivo em algumas áreas de uma maneira muito intensa. Então, o Brasil, por exemplo, tem a 3ª empresa de aviação do mundo, a Embraer. O Brasil tem uma tradição muito forte de tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Os nossos resultados no setor agrícola e pecuário mostram a força da nossa ciência e da nossa tecnologia nesses setores. Então, quando você me pergunta que tipo de resultados, resultados como esse que nós apresentamos nessas áreas que eu mencionei, mas em outras áreas. Então, o Brasil, ao longo dos anos, tem tido uma competência que não se discute em algumas áreas pontuais, como a que eu mencionei anteriormente, mas olha o que nós fizemos com biocombustível, olha o que nós fizemos com automação bancária, e nós precisamos ampliar o número dessas iniciativas. Então, precisamos avançar muito em biotecnologia, precisamos avançar muito em nanotecnologia, precisamos avançar muito na área da saúde, precisamos avançar muito na área da defesa, precisamos avançar muito na área aeronáutica, aeroespacial de uma maneira geral. Então, são várias áreas onde nós temos uma competência científica e precisamos colocar essa competência científica a serviço do setor industrial para que tenhamos resultados concretos que impactem favoravelmente na nossa economia. E nesse sentido, a parceria com a Europa, para a gente retomar o tema do programa, a cooperação e os desafios para o Brasil, para a Europa no sentido da inovação, caminham nessa direção. Muito bem-vinda. É muito bem-vinda porque já temos parcerias tecnológicas com os europeus, temos uma série de indústrias europeias que estão aqui no Brasil. Nós temos indústrias que estão aqui há mais de 100 anos, olha que beleza. Temos indústrias europeias no Brasil antiquíssimas e que se confundem já com indústrias brasileiras. Então, academicamente e cientificamente já tem uma parceria muito grande
e seguiremos ampliando e fortalecendo essas parcerias com a Europa. E é preciso que o Instituto Brasil-Europa cada vez fortaleça mais a sua atuação. E tem feito isso, tem ampliado isso, né? E saímos de uma tradição de parceria acadêmica, parceria científica e ampliamos isso para outras parcerias. E sempre pensando na questão da inclusão para a nossa sociedade. Isso é muito importante, porque mencionamos aqui a questão da inovação, mas sabemos que o Brasil tem outras tantas prioridades, né? Então, a redução da desigualdade é muito importante para nós, a questão da sustentabilidade ambiental é muito importante para nós. E queremos, quando falamos em inovação, queremos fazer dessas ações que intensificam a inovação, mas nesse contexto que você menciona, incluindo socialmente. O Brasil é um país muito heterogêneo e quando nós pensamos no desenvolvimento tecnológico, pensamos na inovação, nós precisamos pensar em todo o mapa do Brasil, né? Nós não queremos isso ocorrendo numa região ou noutra, nós queremos as regiões brasileiras fazendo uso das suas identidades, das suas vocações e se fortalecendo. E aí eu destaco mais uma vez o nosso programa de incubadoras de empresas e parque tecnológico, que vai para as regiões e, a partir das vocações regionais, fortalece economicamente essas regiões. Álvaro, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Diálogos. O prazer é todo meu. Parabéns. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa fica por aqui. Na próxima semana, continuamos a nossa conversa sobre a parceria entre Brasil e Europa. Até mais! Bye.